Obrigada. Essa já é a quinta oficina. Hum. E o projeto Reminiscências, a proposta dele é trabalhar a cultura goiana. Então, dentro da oficina de artes manuais, a gente vai sempre resgatar as tradições goianas, o artesanato, os trabalhos manuais próprios da nossa cultura. A gente, na primeira oficina, a gente fez um panorama geral do que existe e depois a gente começou a trabalhar com as oficinas de fuxico. Hoje vai ser a nossa primeira oficina de pano de prato. Uhum. Você já está fazendo parte do grupo lá do WhatsApp? Não. Ah, tá. Nós temos no nosso projeto o grupo de WhatsApp, o canal do YouTube e também o Facebook. E as oficinas são feitas online ao vivo, mas algumas pessoas não têm condição de participar, então os vídeos das oficinas ficam gravados no YouTube. Eu aproveito para perguntar se você permite exibir o seu rosto, porque essa oficina ela será gravada. Então, se você não quiser não autorizar a exibição, você só fecha a câmera, continua participando normal, vendo e assistindo tranquilamente. Mas a Tá. gente precisa, pode Pode, não tem exibir. problema não. A belezura está Tá, aí à disposição, belezura. Nossa, né? belezura, olha. E Nossa Senhora. aproveitar para expor a figura na Medina, É. não é? Olá, Esi Aham. chegando. E hoje, o tema pano de prato foi uma ideia de uma participante nossa do projeto presencial. Oi, Essi, tá boa? Tudo bom? Seja Eu bem-vinda. esqueci de perguntar seu nome. Ai, nem eu falei, desculpa. Meu nome é Adriana Vilas Boas. Hum. Ô, Ah, Adriana, e a gente tem que pagar por essas aulas? A Tânia não falou não. nada? Não? Não, o projeto Reminiscências, ele foi aprovado pela Lei de Cultura, de Incentivo à Cultura, pelo Fundo da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Goiás. Ah, sim. Então, é um projeto que é gratuito para a população. Ele vai Ah, acontecer, ele começou em abril e vai até julho. São 5 oficinas. São oficinas de iguarias, a gente trabalha as comidas típicas com receita. Essa está acontecendo mais pelo WhatsApp e pelos vídeos que os alunos enviam, que os participantes enviam. Então, uma oficina de troca de receitas afetivas. Então, receitas que são típicas da nossa culinária goiana e uhum. que, a partir das memórias de cada um, a gente vai compartilhando as receitas e dessa oficina vai gerar um e-book de livro de receitas com a participação de vídeos dos alunos, fotos de receitas. Temos também a oficina de causos, que também acontece mais em grupo. A gente narra causos, personagens típicos, humorísticos, assombração. Temos a oficina de música, que acontece segunda-feira, acontece das 15 às 16. Eu e o Idekel que trabalhamos com essa oficina. A oficina de artes manuais e a oficina de dança, que acontece na sexta-feira. Então, nós trabalhamos nesse mês de abril catira. Acho que essa Uhum. última sexta-feira agora foi catira ainda. E todo o projeto ele chama Reminiscências, porque ele tem como objetivo principal trabalhar as tradições a partir das memórias significativas de cada participante. Então, é para que o participante compartilhe o conhecimento, habilidade, memória. De repente, eu tenho, aqui no caso, por exemplo, da oficina de artes manuais, eu não sei, eu pessoalmente, vocês vão ver que eu estou aprendendo. Eu não É. sou professora de nada. Na verdade, como esse projeto, ele nasceu com a proposta de ser presencial. O ano passado nós começamos as oficinas presenciais.
A Essi mesmo era uma das nossas participantes presenciais. Essa senhora que a gente filmou, ela também era uma participante presencial. E com a pandemia, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Então, presencialmente, a ideia principal é que as participantes compartilhassem os saberes. Então, Cristina, eu não sou assim, nenhuma artista manual, não, nenhuma artesã exatamente, porque a proposta era exatamente essa troca de saberes. Com a pandemia, a gente remodelou a oficina e a gente está trabalhando com algumas técnicas que são bem conhecidas da nossa cultura e são utilizadas em diversas aplicações. Essa do fuxico, a gente trabalhou pensando em almofada, roupa, artesanato de colares, caminhos de mesa, uma série de peças. Com a mesma técnica era possível fazer uma série de peças. Agora a gente vai trabalhar o tema pano de prato, nesta e na oficina seguinte. A ideia é trazer a afetividade que tem um pano de prato. Como assim afetividade? Inicialmente, o pano de prato, ele não era apenas um utensílio de cozinha, até porque a gente não encontrava um pano de prato pronto, como a gente encontra hoje, de diversos materiais, atoalhados, de saco, de tecidos de linho, tecido no tiar. Então, hoje a gente tem uma variedade imensa de panos de prato, de modelos e de materiais. Mas há tempos atrás, o pano de prato era uma peça que a gente chamava de afetiva. Ela tinha um cunho funcional, ela se prestava a uma função, que era um trabalho na cozinha, mas como era necessário uma manufatura mais artesanal, tinha muito de afetividade ligada ao pano de prato. Então, os panos de prato tinham bicos de crochê, tinham bordados, tinham aplicações, tinha uma infinidade de modelos, mas todos muito trabalhados. Eu tenho, na aula que vem, eu vou mostrar os meus, que minha mãe fez. Eu não tenho Dá até dó de usar, né? A gente não usa. Não tenho jamais. Impossível. Como é que eu vou colocar aquilo ali para enxugar alguma coisa? Milhões de pontos num bordado, num pano de prato. Como que eu vou fazer? Colocar um trem para pegar fogo? Eu queimo tudo quanto é pano de prato que chega na minha mão. Então, assim, a ideia de trabalhar o pano de prato é porque ele é mais do que uma peça simplesmente. Ele traz em si a afetividade de outrora e a proposta nossa é resgatar esses afetos, resgatar esse significado. Então, a gente tem que resgatar e ressignificar. Hoje, realmente, na nossa vida atribulada, é mais do que comum a gente usar o pano de prato e colocar na lava-roupa e deixar de molho, aquela coisa lá, não ter o mesmo cuidado para limpar, manual, aquela coisa. Então, o pano de prato, ele se revestiu de uma modernidade para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Mas ainda assim, a gente pode, com essa modernidade, com outros materiais... Olá, Silvana, seja bem-vinda. Tá ligando o áudio. Então, mesmo nessa modernidade, mesmo com materiais mais práticos, mesmo sem dar milhões de pontos de bordados, a gente... Seja bem-vinda, Silvana. A gente pode fazer ainda do pano de prato um objeto de afeto, um objeto que, ao ser utilizado, ele traz memórias, e é muito comum, e inclusive uma ideia nossa aqui de propagar na nossa oficina de artes manuais, o resgate do presente feito por mim mesma, aquilo que eu dediquei meu tempo a alguém. Quando eu faço alguma coisa pessoalmente, dedico para a pessoa, o presente deixa de ser exatamente a matéria, o produto,
mas é o carinho que eu ponho naquele trabalho, na lembrança que eu tenho, no desejo de presentear alguém. E o pano de prato é um objeto que a gente usa todos os dias, mais de um por dia, é de grande utilidade, ele pode ser carregado de detalhes que vão mostrar mais afeto e ainda assim ter essa característica goiana que a gente quer trazer para nosso trabalho, para o artesanato nosso. Então, hoje, nós vamos começar pensando um pouquinho na história do pano de prato. Eu disse que antigamente nós tínhamos panos de prato de bordados, com milhões de pontos, e eu consegui umas imagens para compartilhar com vocês. E é interessante como as imagens contam da rotina, do dia a dia daquelas mulheres daquela época. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide, só para a gente pensar no que era e como a gente vai, então, pensar o pano de prato hoje. A nossa ideia é conhecer as nossas tradições e, a partir desse conhecimento, dessa valorização ao conhecer, a gente possa ressignificar isso e depois transformar isso numa coisa nova, que seja nossa, que seja atual, que seja significante para nós hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês o pano de prato. São 7 panos de prato. Ainda hoje é conhecido como semaninha. Eram os panos de prato com os dias da semana. Vocês se lembram disso? Eu vou compartilhar com vocês na semana que vem a minha semaninha. A minha semaninha tem bordado, tem aplicação em tecido, é uma coisa assim, fantástica. Esse aqui, observem bem, essa técnica é um bordado de ponto cheio. Eu infelizmente não consegui melhorar a qualidade da imagem, mas eu espero que vocês compreendam que... Deixa eu fazer uma coisinha. Opa! Deixa eu voltar. Esses desenhos, toda essa cor, todo esse detalhe de cor é bordado. Então, esse pontinho aqui, ó, são minúsculos pontos fazendo o contorno do desenho. Todas as cores são ponto cheio. Aliás, matizado que chama. E aqui a segunda-feira, o que acontecia na rotina da dona de casa na segunda-feira? Era o dia de ir às compras, então por isso caminhando. Vamos caminhar e ir às compras. Terça-feira, ela já tinha uma certa liberdade, ela já ia fazer um bordado. Então, terça-feira era o dia de bordado. Linha, agulha e dá-lhe pontos de bordado. Adriana, eu não estou vendo. Não? Nossa, então deixa eu voltar aqui. Só estou vendo você. Desculpa, vou voltar. Deixa eu abrir novamente. Perdão, gente, se não fala, eu tô perdida, achando que tá tudo certo. Ó, vou voltar. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Só um minutinho que eu vou voltar ao início. Aí. Então, segunda-feira. Observem vocês esses detalhes. Todas as cores são bordado, aquele ponto matiz. Então, esse pretinho, essa linha pretinha aqui, é bordado também. Olha que delicadeza. Então, segunda-feira era o dia de ir às compras. Vamos caminhar. Então, segunda-feira, caminhando. Opa. Terça-feira. Terça-feira, nossa dona de casa estava dedicada aos trabalhos manuais, igual nós hoje. Estava bordando. Olha lá, linha. A mim me parece tricô, porque a agulha é comprida, né? Tricô, e ela sempre compenetrada. Você vê que ela está sempre olhando para alguma coisa, ela não tinha tempo a perder.
Quarta-feira era o dia, era comum que as mulheres antigamente cuidassem de animais, era galinha, era, né? Aqui essa tá com uma ovelhinha. Quarta-feira era o dia de alimentar o rebanho. Deus do céu, se eu tivesse que criar algum animal, eu ia sofrer muito. Quinta-feira, dia de lavar a roupa. Observem, gente, a delicadeza do bordado. Quantos mil pontos aqui nesse tipo de trabalho. Sexta-feira, ela ia passar a roupa. Sábado era o dia dos quitutes, ela estava fazendo o bolo. E domingo mostra-se a religiosidade. Então, o véu e a pessoa, ela com o companheiro, provavelmente na igreja, com o véuzinho ajoelhado. Então, eu trouxe para vocês essa imagem. Tô achando ele grande. Da semaninha, para que vocês pudessem resgatar essa memória, porque talvez vocês mesmas tenham tido ou tenham visto, conheçam esse tipo de trabalho dos panos de prato de antigamente, que eram tão delicados, tão cheios de trabalho mesmo manual. Ah lá, olha, eu não sei bordar ponto cheio também, mas a minha mãe era um escândalo em ponto cheio. Tem cada coisa belíssima que minha mãe fazia. Eu não conseguia aprender a fazer ponto cheio. Mas vamos aprender a admirar, né? É importante, inclusive, valorizar, porque esse tipo de peça, esse tipo de trabalho é muito delicado. E é importante que as pessoas reconheçam o valor daquilo, da delicadeza, da dificuldade de fazer. Então, às vezes, a gente não precisa propriamente fazer a peça, mas só de reconhecer o valor já é importantíssimo. E hoje eu vou mostrar para vocês, então, um vídeo que nós fizemos com uma das participantes do grupo, a Cleusa, e ela vai ensinar a fazer um pano de prato bem prático mesmo, que a gente não vai ter remorso de colocar na lavadora, e que a gente, além disso, ele é bonito. Então, eu vou mostrar para vocês o pano de prato, o vídeo da Dona Cleusa. Só um instantinho. Foi uma filmagem doméstica e, como precisou ser filmada a certa distância, em razão da própria pandemia, eu achei mais adequado não usar máscara, porque ela falava baixo, a gente não conseguia captar. Então, eu preferi fazer uma filmagem mais à distância, sem a máscara. Vocês estão vendo a imagem? Vocês fazem um joinha para mim, tá? Então, ótimo. Agora eu vou ligar o som. Qual é o seu nome? É Cleusa. Estão ouvindo? Dona Cleusa. Dona Cleusa hoje vai nos ensinar a fazer uma peça de artesanato muito útil. Todas nós temos em casa. O que a senhora vai nos ensinar? Eu vou ensinar a fazer um pano de prato. Muito bem. Não disse? Pano de prato todos nós precisamos. Usamos vários por dia, não é verdade? Mas a peça do pano de prato, ela pode ser uma peça de bom gosto, um artesanato bonito. E hoje nós vamos aprender a fazer uma peça bonita e fácil com a Dona Cleusa. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho da Dona Cleusa. Dona Cleusa, a senhora é de onde? Sou de Passos. Passos, Minas Gerais? Minas Gerais. Mineira, então, né? Tomando conta dos goianos aqui. Há quanto tempo a senhora está aqui em Goiás? 35 anos. Que bom! Então a senhora já é verdadeira goiana. Sou goiana. E essa tradição de costura, a senhora trouxe de onde? De Passos. Aprendi a mexer com a costura com a minha avó e minha mãe e minha avó. Ah, então é uma tradição de família. Isso. E elas também trabalhavam com pano de pratos? Não. E eu comecei a fazer pano de prato aqui em Goiânia há pouco tempo. Mas com pouca coisa você faz um belo pano de prato,
uma coisa útil que você usa todo dia, toda hora e não tem segredo. Que bom. E a senhora, antes de fazer pano de prato, a senhora costurava o quê? Costurar para senhoras, madames lá de Passos. Ah, a senhora mexia com alta costura? Com certeza. Um passarinho me contou que a senhora fazia vestidos de noiva. É verdade. E bordados lindos. Não é verdade? Então, essa habilidade, hoje a senhora usa dentro da confecção do pano de prato. Isso. E para a gente fazer o pano de prato hoje, quais são os materiais que a gente vai precisar? É saco, desses sacos brancos que a gente compra no supermercado. Você corta ele e faz 2 panos de prato. Ah, aquele saco alvejado. Opa, desculpa. Ai. Ah, sim. E antigamente a gente comprava o saco sem alvejar e depois fazia, né? Hoje não, hoje está tudo mais fácil. Aí você tem um pedaço de tecido, uma renda, uma grega, você faz belos panos de prato sem gastar muito e rápido. Então, na verdade, nós vamos utilizar o saco alvejado, um tecido que pode ser um pedaço de tecido de retalho que a gente já tem. É possível utilizar alguma roupa que esteja velha e utilizar aquele tecido para aplicar? Não, eu nunca fiz com pano velho. Não, é sempre novo? É. Tá. E um detalhe de fita, um detalhe de passa-fita. Tira bordada. Tira bordada. E é um pano de prato prático, porque a gente não fica com dó de estragar, de pôr na lava-louça, né? Coisa simples, fácil de fazer, que todo mundo pode fazer um paninho de prato. Tá ótimo. Então agora nós vamos pegar os nossos materiais. Vamos. Vou interromper aqui porque à medida do que ela vai falando, a gente vai fazendo junto. Eu estive lá, acompanhei ela fazer, mas agora a gente vai tentar fazer aqui junto com vocês para estimular a vocês mesmas a fazerem a peça. Eu vou ligar aqui a câmera. Oi? Pra gente ver aqui. Fazer aqui. Isso. Bom, então, como a dona Cleusa falou, você está tendo microfonia? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um instantinho, eu vou pegar um microfone para evitar essa microfonia. Vocês estão ouvindo microfonia? Duas coisas se repetindo? Não? Ah, então tá ótimo. Bom, ela nos orienta que nós precisamos de um saco, a metade de um saco alvejado. Então, no supermercado, a gente vai encontrar esse tecido, que é o saco alvejado, certo? Nessa metragem. E a gente vai utilizar apenas a metade. Então, a gente já vai pegar o tecido e cortá-lo no tamanho que nós vamos utilizar aqui para a confecção do nosso pano de prato. Então, o que eu vou fazer agora é cortar o tecido ao meio. Coisa bem simples. Como ele já está bem marcadinho na dobra, eu não vou precisar passar, porque eu estou enxergando o vinco da dobra do tecido. Se o seu tecido não estiver marcado, eu aconselho você vincar ele e às vezes, se ele estiver... Porque às vezes a gente compra um tecido meio retorcido, torto, e aí o acabamento da sua peça fica feio se você não deixar ele certo, alinhado. Então, ao recortar o tecido e preparar a base do pano de prato, do tecido do pano de prato, se o tecido que você comprou não estiver com o fio reto e bem
regular, digamos assim, é interessante que você puxe um fio. Como a gente vai fazer aqui, ó, você puxa o fio, vocês vão perceber que o meu ele tá bem alinhadinho. Puxa o fio para que você possa deixá-lo na mesma medida durante a peça toda, ó. Vocês vão ver que ele tá aqui. Quando a gente puxa o fio, a gente enxerga o sentido da trama. E aí a gente iguala um lado com o outro. Vocês estão conseguindo ver que ao puxar o fio eu marco o tecido, ó. E essa marca vai facilitar eu cortar o pano no sentido correto, mantendo um alinhamento em todo o tecido, evitando que o tecido fique retorcido e que o acabamento depois da nossa peça fique ruim. Então, o objetivo disso é garantir a qualidade do trabalho que você está fazendo, deixando o tecido bem alinhadinho. Vou suspender um pouquinho, que eu acho que vai ser melhor para vocês enxergarem. Ó. Vocês conseguem ver a marca do fio aqui puxado? Deixa eu ver. Consegue? Ótimo. Então, eu vou terminar aqui. Faço o recorte acompanhando essa marca, garantindo que o meu pano de prato vai ficar retinho. Pronto. Cortei e agora eu tenho a metade do pano de prato. Vamos continuar vendo o vídeo e o que ela vai orientar a gente fazer depois. Ai, cadê meu mouse? Aqui. Ó. Passa-fita? Passa-fita. Esse é o passa-fita. E o... Vou voltar um pouquinho. Bom, então... Aqui tá o pano. Isso, esse é o saco Que é alvejado. a metade do saco. Ah, tá, a metade. Aqui eu cortei a tira de tecido. Ah, para fazer o barrado. Para fazer um barrado. Delicado esse barrado, olha que cor bonita. Bolinha. Vou colocar ele aqui. Aí eu vou colocar a tira bordada. A tira bordada. Nossa, lindo também essa tira bordada. A tira bordada é o mais simples que tem para fazer, mas tem de vários modelos que depois eu vou mostrar. Eu tô vendo aqui um acabamento no tecido. Então já foi costurado? Passado no overlock, mas não tem necessidade não. Quem não tem overlock, eu passo porque eu tenho a máquina de overlock. Tá aí certo. eu vou costurar. Agora aqui eu vou pregar a passa-fita? Esse é o passa-fita. E o... Agora todo direito, né? Isso é importante, a gente tem que observar se a renda, se o passa-fita tá do lado direito, né? Às vezes a gente pode se confundir e depois pregar do lado avesso. Até aqui. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar um tecido que a gente vai escolher para decorar o barrado do nosso pano de prato, certo? Eu escolhi um tecido para homenagear o nosso estado de Goiás, que é essencialmente agropecuário. Então, eu escolhi um tecido de vaquinhas para decorar o meu pano de prato. A ideia é fazer um barrado para colocar aqui no final.
eu acordei antes da hora, mas ela falou que esse barrado é a gosto da gente. Como eu vou trabalhar com uma tira bordada mais estreita, estão vendo? Então, o meu barrado, ele também vai ficar mais estreito, porque a tira bordada dela já é mais largo, ela fez um barrado mais largo. Então, eu vou fazer um barrado, nós vamos cortar aqui um barrado eu vou cortar 11 centímetros para deixar uma margem de 1 centímetro para costura, certo? Mas o barrado vai ficar, depois de pronto, com 10. Então, eu vou fazer essa medida. Olha lá, 11 centímetros. Vou passar o ferro. Isso, 11 centímetros aqui. Vamos fazer lá a marcação. Estou medindo o tecido. Isso, 11 centímetros. Vou pegar o ferro. Meu ferro já está aquecido e vou preparar o tecido, vincando, abrindo bastante o tecido para garantir que ele não fique torto e que a gente consiga trabalhar ele com qualidade. A medida é a largura do pano com uma certa sobra para a gente poder fazer a costura. Então, ó, cadê a minha? Aqui. Vocês conseguem, ó, aqui eu tô deixando 1 centímetro além do tecido da borda do saco. Mesma coisa, eu vou deixar mais 1 centímetro além da borda. E aí eu vou cortar o meu tecido. Da mesma forma, eu vou puxar o fio aqui só para garantir que ele vai ser cortado alinhado. Normalmente, esses tecidos que a gente compra, esse aqui eu não tinha retalho, eu realmente comprei o tecido. Então, esses tecidos que a gente compra para trabalho manual, ele já tem um acabamento melhor, o fio não está enviesado. Então, às vezes, se você tiver habilidade com costura, você nem vai precisar puxar o fio, porque você já consegue trabalhar só de olhar. Eu, como vocês já estão a par, eu não sou o exemplo de costureira, não. A minha intimidade com costura é bem relativa. Então, eu prefiro usar a técnica de puxar o fio para, de fato, garantir a qualidade do trabalho. E não é nada difícil, então prefiro dedicar um pouquinho de tempo a mais e garantir o resultado. Sobrou, aqui eu vou conseguir fazer mais panos de prato. Nossas faquinhas. Aqui eu passei o vinco, vou cortar, que é a medida do barrado que a gente vai utilizar, ó. Então, como eu expliquei para vocês, a minha tira bordada é mais estreita, eu achei que ficaria mais adequado eu trabalhar um barrado mais estreito, certo? Agora, ela orienta que a gente coloque já de uma única vez a tira bordada, e é importante a gente lembrar que tira bordada tem avesso e direito. Então, eu vou colocar a minha tira bordada o avesso sobre o direito do tecido. Então, vai ficar direito, a tira bordada no direito e o meu tecido no direito. Lá, ela utilizou
o que ela chamou de grega. Aliás, de grega não, de passa-fita. Mas ela falou da possibilidade de a gente usar a grega. Só para servir aqui de exemplo, eu vou utilizar a grega. Então, observe, a grega, se você fizer aqui em cima, ó, vai sobrar tecido, vai ficar grosseiro. Então, o ideal é que você coloque a grega no meio do da passa-fita e pesponte, deixando sobra, porque assim ela vai ficar sobre o tecido do saco e não vai aparecer nada da tira bordada, tá certo? Então eu vou usar uma cor assim bem díspare, porque o que nós estamos fazendo aqui é acabamento. Então, acabamento não, é pesponto. Alinhavo, aliás, desculpa. Então, para vocês terem condição de enxergar o que eu estou fazendo, ideal que a linha seja bem diferente para ajudar que vocês percebam como a gente vai alinhavar. Então, eu vou alinhavar aqui, ó, em pontos grandes, ó, vou voltar em pontos grandes, a grega bem na pontinha, e a gente tem que ter certeza que está alinhavando as 3 camadas de tecido, né? Porque depois, na hora que nós formos passar na máquina, a gente tem que garantir que tudo está sendo costurado ao mesmo tempo. Minha linha saiu, vamos voltar. Aqui na oficina, tudo é feito ao vivo. Então, às vezes, a ideia é que você consiga acompanhar fazendo a peça junto, porque a gente não usa aquele recurso de filmar e adiantar. Como é uma oficina, a ideia é que você faça também, que você desenvolva a sua habilidade. Então, se fosse um vídeo do YouTube, certamente estaria naquele momento que ia acelerar o vídeo e você ia passar rápido, não ia demorar. No nosso caso aqui, acaba demorando um pouquinho. Se eu apoiar aqui, vocês enxergam? Que aqui eu sou mais rápida com o apoio. É interessante que eu estava olhando modelos e tem vários modelos e uns me chamaram a atenção, porque a ideia do artesanato goiano, eles utilizaram aplicações de tecido, a técnica chama pate-aplique, pano de prato com pate-aplique. Eles pegaram os moldes do piqui, do fruto do piqui, então a casca e o caroço alaranjadinho, e fizeram os apliques, colocaram um barrado e fizeram os apliques, fizeram um barrado laranjadinho, xadrezinho, um amarelo bem ouro, quase laranjado, e fizeram o barrado com esse aplique, ou o barrado com esse tecido laranjado. Vou trocar de fio aqui, que esse aqui foi pequeno. E depois fizeram o aplique do piqui, da fruta. Então, na verdade, o pano de prato, que é uma coisa assim, de todas as nações, eu acho que todos os países é comum ter pano de prato, mas pensando em artesanato goiano, propriamente dito, eu achei uma ideia bem criativa e bem apropriada para trabalhar o que é nosso. Vai trabalhar uma fruta bem típica de Goiás, que é o piqui, muito interessante. Bom gosto,
Então, olha quantas frutas interessantes que a gente tem. A gente tem cajuzinho do mato, tem uma série de frutas da nossa fauna, flora aí, né? Tantas coisas típicas de Goiás, plantas. Por que não pensar no pano de prato com esses elementos decorativos? Seria uma coisa interessante para os nossos artesãos, para as nossas costureiras de plantão, para você que quer dar um presente para uma amiga, bem típico aqui de Goiás. Você mesma faz a peça, imagina, presenteie a pessoa com algo bem típico que você fez, muito rico. Bom, fizemos, agora o que é que nós temos oh meu Deus, costurei no pano, que não era para acontecer. Fui conversar e alinhavei junto com o pano. Vamos soltar. Soltei. Eu tenho mais um aqui. Foi a hora que eu fui apoiar. Então, deixa eu tirar esse pano daqui para garantir que a gente não vai costurar de novo. O interessante nós precisamos alinhavar o tecido para o barrado, a tira bordada, e no meu caso aqui, na verdade, a dona Cleusa chamou isso aqui de grega, né? Mas eu conhecia como cianinha. Cianinha. Pronto. Agora vamos continuar vendo o vídeo para ver o que ela nos ensina a seguir. Então, ela alinhavou, como eu, o barrado, a tira bordada e o passa-fio. A máquina e volto novamente para mostrar para vocês. Então, só para a gente saber, no corte do tecido, do barrário, da renda bordada, a gente tem que deixar uma sobrinha nas laterais. E qual foi a metragem aqui, a largura desse barrado? É da mesma largura do pano, você mede no pano. Sim, mas e essa largura aqui? Não tem tamanho. É a gosto? É o a gosto da pessoa. Esse tem mais ou menos quantos centímetros? Esse aqui deve ter uns 15 centímetros. Ah, porque ficou tão bonito. Tá. Então, é o próprio saco que vai dar pra gente a metragem da largura e o gosto pessoal vai dar a medida da largura do barrado. Isso. Ótimo. Então, vamos costurar? Vamos. Aqui agora, nós já estamos na máquina, fazendo a junção da passa-fita, das 3 peças, do passa-fita, da tira bordada e do barrado. Então, e a costura é bem na pontinha. Essa aqui é para costurar. Depois eu vou passar outra costura para pregar no pano. Certo. A senhora acha possível fazer isso manualmente? Olha, dá mais trabalho, mas faz. Faz. No caso de uma pessoa que tem vontade de aprender e não tem o recurso da máquina... Mas na mão, hoje nem usa mais, né? Porque as pessoas, tá tudo tão difícil. É verdade. Eu, se for precisar costurar a mão, vou chorar 3 dias. A mão eu não faço também não, porque eu acho que eu nem tenho habilidade mais para isso. Porque antigamente você fazia muito, né? Os chuleava era na máquina, aqui agora eu vou acertar. Tá, então agora vai ficar de fato na medida exata do tecido, do saco. Isso. Entendi. Olha. O que sobrar tem que cortar. Também. Tá ótimo. E é importante que
Eu vejo a senhora não alinhava nada, não alfineta, mas para aqueles que não têm muito costume, ela é importante, né? É. Então, minha gente, olha, se você for como eu, sem habilidade, sem costume, eu oriento utilizar uns alfinetes, uns pespontos. Muito simples. Isso. Agora eu vou passar a costura daqui para pregar aqui. Aqui, para virar. Ah, então a senhora alinhavou agora do avesso. Do Ela avesso. colocou olha, direito com direito. Direito com direito. E vai costurar o tecido pelo avesso. Pelo avesso. Entendi. Agora. Ó, eu vou descer um pouquinho aqui. Ó, já na máquina. Explica essa questão de descer um pouquinho, Aqui, exatamente. porque aqui tá o acabamento. Certo. Eu vou costurar abaixo disso aqui, Ah, entendi. sabe? Depois eu vou mostrar o que eu vou fazer. Ah, então a gente não vai começar a costura em cima da Não, renda. É não. abaixo do passa-fita. do passa-fita. Entendi. E isso existe uma função depois. Tem Isso. uma razão de ser. Isso. Tá, vamos descobrir. Cenas dos próximos capítulos. Isso. A costura segue bem na pontinha, tem uma margem de segurança para fazer o acabamento. Ótimo. Agora eu volto aqui de novo, olha aqui aonde que terminou a A renda. renda faz a marcação para não costurar em cima da renda. Uma costura basta? Ou a senhora... Basta. Ó, Então agora terminou antes do passa-fita. antes. Tá, entendi. O que nós vamos fazer agora? O quê? Por que é que nós não costuramos nesse Olha, passa-fita? Agora eu tiro os alfinetes aqui. Vou dar um pique, vou cortar aqui a Vou pontinha. aproximar. Espera Ó, um minutinho. Ah, tá. Cortou o canto, o o bico. cantinho, pra ficar bonitinho. Agora eu vou aqui, olha. Aqui aonde que eu terminei a costura do acabamento, eu vou fazer isso Um aqui, pique ó. também. Por Vou isso ver que se, só um minutinho que eu vou ver se eu amplio essa imagem para ficar bem nítida. Isso. Isso aqui é o Isso. Embaixo da renda. da renda. É o Certo. pano de prato mais fácil que tem. Esse pra é o fazer. pulo do gato. É. Ó, agora eu vou virar aqui. Entendi. Porque aí agora nós vamos... cortar o cantinho é para que na virada o tecido não embole e o Isso. acabamento fique bonito. Olha. Como já ficou. Sabe por que legal. fez isso aqui? É para fazer isso aqui, quer ver? Ó, agora eu faço com essa pontinha pra cá, essa pontinha pra cá. Não, pera, nós vamos fazer de novo. Eu vou ampliar, porque isso aí é o pulo do gato, que todo mundo quer aprender. Isso. Vamos de novo? Explica pra gente essa Olha, viradinha. Aqui A tá, mão. eu dei o pique. Isso, Aí e eu- sobrou só um pouquinho essa mão aqui, deixa... Sobrou um tecido. Isso, ó. Aí. A renda está aberta, sobrou o tecido. E agora? Eu faço com isso aqui assim, ó. Essa parte aqui da Isso. rendinha eu faço assim. E Por a parte dentro. de baixo do Do tecido tecido? eu viro pra dentro. Ah, para fazer o acabamento. Pra fazer o acabamento. Isso. Aqui depois, quem Entendi. tiver com o ferro ligado lá, é bom para bater o ferro, para ficar mais certinho, sabe? Olha. Tá, Agora- então a gente, na verdade, não costura o passa-fita, porque nós vamos virar, recortar o Isso, tecido isso. do pano e virar para ele fazer o acabamento. Isso, ó. Do passa-fita para um lado, interno, e do tecido para o outro, externo. Isso. E aí a gente não vê o acabamento O do acabamento tecido. do tecido.
Muito bem, agora entendi. Aí, agora para ficar mais bonitinho, Olha. você bate o ferro, acerta direitinho e passa o passa-fita. Que eu não tenho aqui no momento passa-fita, que tinha aqui. Ah, a fita de cetim, entendi. Eu vou pegar um ali para mostrar como que é. Tá. Tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Agora eu vou passar outra costura aqui prendendo no pano de prato. Ah, sim, porque agora tava costurado até o momento Só só uma parte. isso, só a tira bordada no barrado e no passa-fita, então ainda Isso. tá solto. Tá solto, agora eu vou Ah, prender ele. entendo. Essa viradinha, esse truque de deixar a tira bordada sem costurar para depois fazer o acabamento é uma ideia muito boa, porque o acabamento fica tão bonito, É o modo mais delicado, prático que tem. muito delicado. Quando a senhora for costurar esse finalzinho, a senhora vai me avisar. Aí, ó, vou dar um close aqui. Aqui eu vou fazer só um isso, pouquinho. ó. Deixa eu ver a mão. Tira a mão. Olha. Isso. E Olha, aí já vai costurar com o tecido, cada um Isso. dobrado para o seu lado certo. Então, atira o passa-fita para dentro e o a borda do tecido tecido para fora. Aí você, para terminar, para fazer aqui, você faz um rematadinho aqui. Tá, o arremate para dar segurança, para o tecido Isso. não... Dá a tesoura aí pra mim. Agora, vamos nos finalmente, né? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vir do outro lado. Certo. A senhora disse que se não tiver o acabamento do overlock, pode fazer de outra maneira. você Mas aí pode como é que a fazer gente aqui, faz? Você vai fazer isso aqui, ó. Dobra a beiradinha pra dentro. Ah, e faz tá. isso assim, ó. Fica até às vezes mais bonitinho. Mas pra ser mais prático pra mim, que eu tenho a máquina, que é a overlock. Isso. Pra mim, eu acho mais prático isso. Aí a senhora não vira, a senhora só Não. deixa a costura do overlock por Isso. lado, do avesso. Olha, a gente observando parece realmente ser muito simples. Mas essa simplicidade também se deve ao fato de que a senhora já é acostumada. Então, a gente precisa ter alguns cuidados na hora de manusear a máquina, na hora de fazer o acabamento, para que o tecido fique sempre na mesma medida. Qualquer máquina. Não precisa ter uma máquina especial. Qualquer máquina. Uma máquina comum. comum. Hoje existem umas máquinas portáteis, pequenininhas, né? Eu gosto muito de costura. Estamos prestes a terminar o nosso pano de prato. Você viu? Não demorou nem meia hora para fazer um pano de prato. Foi poucos minutos. Sim. E eu estou achando ele tão delicado, tão bonitinho, e de fato ele parece tão simples de ser feito. Aqui está pronto o nosso pano de prato. Olha como ele ficou bonito e delicado.
Aqui tem que passar a fitinha aqui dentro, aqui, ó. Ah, sim. A fita para o- decorar o passa-fita. Entendi. Ah, a senhora vai mostrar um pronto. Eu vou pegar a fitinha aqui para mostrar. Ó, Tá. porque Olha que delicadeza. Muito simples. Se a gente não tiver esses detalhes de passa-fita e tira bordada, ainda assim a gente pode fazer. Olha, tem esse. Olha que lindo. Ah, sim, o passa-fita para colocar o detalhe. Esse aqui vai passar o passa-fita roxinho. Certo, nessa região aqui. Tá. Nossa, Esse estão aqui passa com lindos. azul, ó. Tem um lacinho bonitinho, ó. Vamos colocar esse mais escuro aqui pra gente poder ver também. Peraí, deixa eu pôr aqui. Isso. Então é um trabalho manual, simples da gente aprender, de muita utilidade e que a gente pode, em cada peça, colocar um toque pessoal e, consequentemente, um toque da nossa própria cultura. É interessante a gente observar que os barrados podem ser de tecido de diversas cores e a gente pode fazer combinações de tecidos. Então, a gente vai dar uma característica muito pessoal ao trabalho. E isso é muito bonito. Olha um outro modelo pra gente... É o mesmo modelo, só que com cores usando diferentes. outros materiais. Aqui nós temos um viés. Outro viés, esse aqui também é viés, não é? Esse estampadinho viés. também é Esse viés. aqui é com grega, ó. Ah, olha que bonito. A grega é esse vai e vem aqui? Esse Ela na minha época... Ela tá embutida no viés. Entendi. Estão muito bonitos os panos de Lá em pratos. Minas fala cianinha, né? Pois é, então, eu conhecia como cianinha. Aí, aqui fala grega, então? Eu então, sou mineira e não tô sabendo. Eu não sei qual que tá sendo, se é a grega, cianinha de lá ou de cá. Muito obrigada, dona Cleusa, por ensinar a gente a fazer o pano de prato, que a gente possa colocar a mão na massa e que cada um que está aqui ouvindo hoje essa oficina possa colocar as fotos dos seus panos de pratos e estimular outras pessoas a desenvolverem essa habilidade. Com certeza. Obrigada. Boa tarde. Pronto, aprendemos um pano de prato prático e fácil. Enquanto ela estava lá terminando dela na máquina, eu não tenho máquina de costura. Então, como eu fiz? A primeira coisa, como ela disse, eu uni o tecido do barrado com a tira bordada e a cianinha, que eu estou trabalhando com tira bordada, o tecido do barrado e a cianinha. Eu uni as três peças aqui com o meu alinhavo, nessa linha aqui, como vocês estão vendo. Então, a primeira coisa a se fazer, depois de cortar os tecidos e deixar tudo na medida correta, é unir essas três peças que vão no barrado. O tecido do barrado, a tira bordada e a cianinha. Todas, você vai colocar o direito do tecido, por sobre o direito do tecido, a tira bordada também do lado direito e a cianinha, da forma como ela vai ficar já no pano de prato. E aí você alinhava e passa a máquina unindo as três peças. Depois de unir as três peças, você vai prender o barrado, esse tecido do barrado com as três peças juntas, no próprio tecido do pano de prato. Como eu não tenho máquina, já disse, fiz o alinhavo, só para demonstrar para vocês que não é complicado. Como a gente deixou uma sobra de tecido, antes de mostrar eu vou cortar, deixar do tamanho exato do tecido, olha aqui, tá vendo a sobra? Então eu vou vir aqui e vou cortar para que o tecido fique exatamente do tamanho do meu pano de prato. Mesma coisa do lado de cá.
como ela mostrou, é importante a gente dar um pique no canto para ajudar na hora de desvirar, o tecido não ficar enrugado, repuxando, certo? E aí eu alinhavei todo barrado aqui. Como ela disse, a gente tem que deixar, ó, o acabamento sem a costura. Então eu alinhavei só até aqui embaixo, sem prender a cianinha, porque depois a gente vai fazer o acabamento como ela mostrou, certo? E eu vou só dar um pontinho aqui, porque a linha tá se abrindo, e como eu só alinhavei, é melhor prender um pouquinho mais para garantir que ele não vai desmanchar. Você que tem habilidade, pode tentar fazer à mão, caso você não tenha máquina. Depois eu vou arrumar uma máquina para terminar o meu. Porque quem tem habilidade consegue fazer um acabamento bonito, né? Eu não sei se o meu acabamento vai ficar tão bom assim, eu acho que a máquina vai conseguir ficar melhor. Ó. Então eu cheguei aqui e deixei o acabamento aqui, ó, sem prender, que é para depois fazer a viradinha na hora de prender. Vamos virar. Olha só, meu pano de prato promete. Meu rebanho, minhas vaquinhas leiteiras. Olha aqui. Deixa eu passar para lá. Muito bem. Como ela falou, o ideal é a gente passar a ferro para o tecido assentar. Como vocês viram, não está passada a costura à máquina, então o alinhavo eu não posso puxar muito para esticar, porque senão ele se desfaz. Mas olha aqui, vamos passar um ferro só para animar vocês. Opa, desculpa. Ai, desligou. Um minutinho. Só um minutinho que eu vou ligar a câmera aqui. Isso, deixa eu virar. Aqui. Então, ó, vou passar a ferro só para que vocês vejam o quanto fica bem feito e dá um efeito bonito esse pano de prato de uma maneira tão simples, mesmo no alinhavo, o tanto que o pano de prato ganha vida, com pequenos detalhes, ele fica bonitinho. Então, o passo seguinte seria costurar, será, porque eu vou fazer o meu na máquina também. Será passar a costura, olha o tanto que ele ficou simpático, tá vendo? Então, qual é o próximo passo? Passar, se você já tiver com a máquina, passar a costura prendendo essa parte do tecido que tem as 3 camadas de acabamento aqui, que é a grega, a cianinha, né, a tira bordado e o tecido. Lembrando de deixar essa aqui sem costura para você fechar o acabamento aqui por dentro e passar a máquina por aqui com o acabamento por dentro e dar o pique no tecido para fazer o acabamento do pano de prato por fora, certo? Espero que vocês tenham aprendido e se animem a fazer o pano de prato de vocês de uma maneira simples, prática. Você pode colocar ali na peça que você for fazer o seu carinho, o seu amor para quem você for dedicar e mesmo uma forma de você aumentar a sua receita, a sua renda. E imagina se a gente faz desse trabalho, usa esse trabalho como uma forma de mostrar aquilo que nós temos em Goiás, nossos frutos, nossos animais. Se a gente encontra esses temas nos nossos panos de prato,
Então, além de útil, ainda vai ser muito peculiar, que a gente possa realmente valorizar o artesanato e fazer com que esse artesanato goiano se fortaleça cada vez mais. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Até mais!